Boa noite, então, a todas. Chegando um novo ciclo para a gente, é um momento da gente aprofundar um pouco mais, renovar, até mesmo mudar as nossas intenções. Então, para tudo isso, vamos chegar devagarzinho no espaço em que você se encontra. Vai ajustando a sua postura, puxando aqui os seus glúteos para os seus isquios apoiarem bem no solo. Vai buscando esse alinhamento da coluna. Quando for confortável, você vai fechando com suavidade os seus olhos, conectando seus outros sentidos, dando espaço para que eles tragam mais informações para vocês. Vai prestando atenção na sua respiração, sem interferir em nada, sem criar nenhum tipo de ritmo. Só tomando consciência dela. O nosso início do ciclo de sementes começa pelo trigo. Essa planta que é um pilar para a civilização humana. É a partir dela que os nômades começam a se estabelecer, a gente começa a mudar a nossa forma de viver. E a partir dali toda a estrutura social que até então a gente conhecia foi sendo modificada. O trigo moldou as sociedades, sustentou impérios e impulsionou o avanço da humanidade. E durante esse encontro de hoje, a gente vai explorar a semente do trigo, o grão de trigo, mas também quanto que essa planta influenciou a história e como ela transformou o mundo. Faz uma respiração profunda. Quando você exalar, você vai unindo as suas palmas das mãos na frente do centro, do peito. E aqui a gente abre a nossa prática entoando o mantra Om apenas uma vez. Então, para isso, você inspira profundo. Om. Inclina a sua cabeça em direção às suas mãos. E o Sankalpa de hoje, ele vai ser aquele seu desejo ou aquela mudança que você deseja, ou alguma meta que você quer realizar. Traga intenção para esse seu desejo. E a gente vai trabalhar nele durante todo o nosso ciclo de sementes.
Então se conecte bastante com essa intenção que você estabelece nesse momento. Quando você finalizar, você pode retornar com a cabeça, desfazer a postura das mãos. E a gente entra na nossa primeira postura, postura da semente, a postura de Balasana. Então você vai apoiar sua testa ao solo, mantendo seus braços ao longo do corpo. Leva bem os seus glúteos lá para cima dos calcanhares para você ficar nesse formato de sementinha. Se você precisar de algum ajuste, de algum apoio, pode usar, protegendo os seus dedinhos dos pés, ou acomodando melhor o seu glúteo. E nessa postura, você coloca o seu corpo nesse formato de semente, nesse potencial oculto no início do inverno. Você está recolhida. Então, de olhos fechados, você presta atenção na sua respiração, que provavelmente está nas suas costelas, já que o seu peito está apoiado nas coxas. E vai sentindo esse seu corpo recolhido, próximo à terra. Nesse formato de semente, você deixa o seu corpo pesar no solo. A semente é esse maior símbolo de potencial oculto. Olhando por fora, ela parece estática, rígida, até mesmo sem vida. Mas dentro dela habita uma força invisível, uma inteligência ali ancestral que sabe exatamente o que fazer quando o momento certo chegar. Assim como essa semente de trigo, a gente também passa longos períodos no escuro. E ficar no escuro representa esses momentos de recolhimento, de dúvida, de processar as dores e de esperar o tempo das coisas. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo ali enterrada pelo peso da vida, seja pelas crises que a gente passa, emocionais, ou até mesmo pelo cansaço ali do dia a dia. Mas a verdade é que a gente não foi enterrada. A gente foi plantada. O trigo ele vai ensinando para a gente sobre essa impermanência, essa coragem do desapego. Para que o trigo cresça e alimente esse mundo,
A casca da semente, ela precisa se romper debaixo da terra. E psicologicamente, essa quebra da casca dói. É o rompimento das nossas velhas certezas. É quando o nosso ego desmorona e a vulnerabilidade de se abrir para o desconhecido nos atravessa. Não há colheita sem essa entrega ao invisível. Então aí, no seu tapete, se sentindo completamente protegida nessa postura, permita ser semente. O que na sua vida hoje está no escuro, apenas esperando o tempo de brotar? Qual a casca emocional que precisa ser rompida para que o seu potencial se manifeste? Respira profundamente nessa escuridão. O trigo que vai alimentar o amanhã começa exatamente agora, no silêncio e na quietude da terra. Você desenrola o seu corpo e deita ao solo, na terra, na quietude da terra. Vira de lado, vai se sentando devagar. E aqui vocês vão esticar as suas pernas à frente e vão soltar o seu corpo. Então, coloca o ajuste que for preciso para que a sua testa encoste no seu apoio. Se você não precisar de apoio, você vai encostar a sua testa nos seus joelhos. Solta esse seu corpo à frente, onde você vai fechando o seu corpo sobre si mesma. Aqui, o grão, ele vai se entregando a esse peso da terra que cobre. Então você entra numa postura de se render, tanto fisicamente quanto mentalmente. O grão de trigo, ele ensina pra gente uma verdade sobre a vida. Para que a força do broto se manifeste,
a semente precisa aceitar morrer. Se o grão permanecer ali, intacto, protegido, isolado, na sua casca rígida, ele permanece apenas sendo um grão. Ele não cumpre o seu propósito. Ele não vira pão. Ele não alimenta ninguém. Para se multiplicar e gerar vida, ele precisa se render ao solo, aceitar a escuridão e permitir que a umidade e a pressão desfaçam a sua própria estrutura. E a gente não é muito diferente desse trigo. A gente passa a vida inteira construindo cascas. A gente constrói a casca do orgulho, do controle excessivo, das nossas certezas absolutas, do medo de parecer vulnerável. E essas cascas, elas vão nos dando uma falsa sensação de segurança. Mas a verdade é que quanto mais dura é a nossa casca, mais sufocada fica a nossa alma. Às vezes a vida coloca a gente em situações em que a gente se sente enterrada. Uma crise no relacionamento, o luto por uma perda, a angústia de não saber para onde ir. E nessas horas o ego entra em desespero e luta. Mas a forma como você coloca o seu corpo nesse momento, junto com a sabedoria do trigo, estão nos convidando a fazer o oposto. Em vez de lutar, render-se. Em vez de resistir à gravidade, pesar. Solta o ar, solta a respiração, cede mais um pouquinho. Enquanto você permanece aí, perceba onde que seu corpo resiste. Aonde que seus músculos ainda tentam segurar o controle. Onde a sua mente está tensa. Respira para essas regiões, soltando essas tensões. Usa cada exalação para amolecer a sua casca. Entenda que o processo de morrer para o trigo não é uma destruição, é uma libertação. A casca se rompe porque a força do broto interno é grande demais para ficar presa. O que na sua vida hoje precisa ser abandonado? Qual a sua velha identidade? Qual mágoa antiga? Qual hábito destrutivo precisa morrer nessa terra fértil do seu tapete para que você possa finalmente germinar? Não tenha medo do vazio que fica quando deixa ir. O vazio é o útero da criação. Permita que o peso da terra desfaça o que não te serve mais. Entrega o topo da sua cabeça, relaxa os seus ombros, solta a sua mandíbula. Curve-se diante do seu próprio processo de metamorfose.
Confia nessa inteligência que te guia, que ela é a sua cura. Desenrola o seu corpo lentamente e vai absorvendo todas essas perguntas que você foi questionada ao longo dessa sua pausa. Vira de lado. E agora vocês vão deitar de barriga para baixo. Soltar aqui as suas pernas, ficam na largura mais ou menos do seu tapete. Vão apoiar suas mãos e vão subir aqui o tronco na postura da cobra. Então lembra que quanto mais perto a mão tiver do seu tronco, mais intensa é essa postura. Então deixa a mão um pouquinho mais afastada do seu limite, para que você sustente até o final. Os seus ombros podem estar relaxados. E se você precisar de algum ajuste, você pode colocar uma almofada aqui embaixo do seu peito, que te ajuda a sustentar um pouco mais. Ou até mesmo, se você não conseguir manter os braços esticados, apoiar os cotovelos ao solo. Postura da cobra. Na postura anterior, então, vocês estavam com o corpo recolhido. E agora você começa a abrir essa parte da frente do seu corpo. Mas o seu quadril, ele continua apoiado na terra. Mas aqui agora, esse seu coração, ele vai abrindo. A semente que estava ali no escuro começa a se expandir, pronta para se multiplicar. Então abre esse espaço para a sua expansão. A semente do trigo tem uma incrível capacidade de se multiplicar. Um único grão, ele carrega ali em si a informação e a potência para gerar um campo dourado inteiro, capaz de alimentar milhares de pessoas. E toda essa abundância já existe dentro dela agora, só que em estado de latência, esperando ali o momento certo para se manifestar. E muitas vezes, quando a gente olha para as nossas vidas, a gente sente que parece que está tudo ali meio estagnado, que os nossos talentos, os nossos sonhos, eles estão adormecidos. Mas a sabedoria da natureza lembra para a gente que existe um tempo de maturação para todas as coisas.
O fato do seu potencial ainda não ser visível aos olhos do mundo não significa que ele não exista. As suas capacidades latentes, né, a sua criatividade, a sua capacidade de amar, de curar, de prosperar, de se multiplicar, elas estão guardadas em um lugar seguro dentro de você. Então, permita que essa força vital que está guardada dentro de você comece a pulsar mais forte. Sente esse espaço que se abre no seu corpo. Não precisa forçar o crescimento, a abertura. Apenas permite que essa energia flua por essas vias que antes estavam fechadas. Confia no seu relógio interno, o relógio da sua alma. Você não precisa ter pressa para colher. Você só precisa ter a coragem de permitir que a sua força que está oculta desperte. Então respira, sentindo esse peito se expandir. Deixa que o seu potencial latente entenda que o inverno está apenas começando. Essa é a estação do tempo de incubação. É sob esse manto frio do inverno que a semente de trigo ela se fortalece no silêncio da terra, acumulando toda a energia que é necessária para se manifestar e se multiplicar no momento exato. Devagarzinho você vai apoiando os cotovelos, se você tiver com os braços estendidos, e vai deitando ao solo. Pode deitar de barriga para baixo. Permaneça aí, bem próxima ao solo, rendida ao solo. Vira devagarzinho, de barriga para cima. Você vai pegar o seu bloquinho ou a sua almofada e vai colocar bem na sua cintura escapular, na linha do seu sutiã, do seu top. Vai apoiar suas costas com seus antebraços, dando suporte. E devagarzinho vai soltando a sua cabeça até que ela apoie ao solo. Então, se a sua cabeça não apoia ao solo, você vai colocar uma almofada para apoiar a cabeça. A sua cabeça não pode ficar pendurada. Deixa as suas pernas esticadas, os seus braços ficam ao longo do corpo.
nessa postura você abre o seu peito, deixa as suas palmas das mãos viradas para cima, como se fosse um gesto de quem está pronta para receber a abundância do universo. Então, perceba o seu corpo, esses braços estendidos, sentindo toda essa abertura. Quando a gente olha para um grão de trigo, a gente não está olhando só para o potencial de uma nova planta, mas para esse potencial que o trigo carrega da sustentação de uma comunidade inteira. O trigo, ele não se multiplica para ele mesmo. Ele cresce em campos grandiosos, onde uma espiga protege a outra do vento. E o seu destino final é se transformar em farinha, em fermento, em pão. O pão que se parte e se compartilha ao redor da mesa. E essa é uma das sabedorias do trigo. Essa abundância, que não é esse acúmulo, mas a capacidade de nutrir e ser nutrida. E na nossa vida emocional, a escassez, ela aparece quando a gente fecha o nosso coração, seja por medo de faltar, por medo de não ser suficiente, por medo de perder o controle. A gente fica rígida. Mas percebe o seu corpo nesse momento. O seu peito está aberto. O seu plexo solar está desarmado. Essa é a postura do merecimento. A semente do trigo, ela aceita receber os nutrientes da terra, a luz do sol, sem questionar se merece ou não. Ela simplesmente recebe e transborda essa fartura. Então, enquanto o seu corpo está aí, repousado, permita-se receber. Deixa que essa energia da abundância preencha os espaços vazios que você abriu ao longo das posturas. Perceba que você é parte de uma teia viva. Quando você nutre o seu próprio potencial, você se prepara para alimentar o mundo ao seu redor com o seu amor, com os seus talentos, com a sua presença. Respira de forma ampla, abrindo, expandindo esse abdômen, esse peito. Vai sentindo preencher todos esses espaços. Preenche com a certeza de que a vida é abundante e que há sustento e nutrição para todas nós.
Você vai levar então as suas mãos na cabeça. E vai conduzir a sua cabeça até o seu queixo encostar no peito. Daí você vai apoiar os seus antebraços no solo e vai retirar o bloquinho, a almofada, para então soltar o seu corpo devagarzinho ao solo. Vira devagar, retorna. Vai entrando na posição de 4 apoios, onde você vai levar a sua perna esquerda à frente, vai deixar o seu pé caminhar para o lado até o seu joelho apoiar lateralmente e você entrar na postura do pombo ou do cisne no Yin Yoga. E a gente vai caminhar à frente e vai apoiar a testa ao solo. Então, lembrando que você pode colocar uma almofada, um bloquinho aqui no seu glúteo para te apoiar, ou até aqui no seu peito. Solta o seu tronco à frente. Estende os seus braços. Mantenha o seu corpo em equilíbrio. Você continua aterrada ao solo. E agora, essas sementes, elas vão criando raízes profundas na terra. Sente esse apoio que você dá para o seu corpo, ao solo. Onde o seu fluxo de energia vai para baixo, conectando você a esse elemento terra, a essas raízes do trigo. Seu quadril e o seu peito, eles derretem em direção ao chão. Essa postura te convida a descer. Ela te puxa para a base, para o que te sustenta, a terra. E para a gente compreender essa força do trigo, a gente precisa olhar para baixo. Antes que o trigo cresça em direção ao céu e ganhe todo o seu movimento de balanço com o vento, ele tem o trabalho silencioso debaixo da terra. Ele vai criando raízes profundas, firmes, ramificadas. O trigo é uma planta de aterramento absoluto. São essas raízes escondidas lá no escuro que dão ao grão a estabilidade para suportar as tempestades, o frio do inverno e o peso do seu próprio crescimento. E na nossa psique, nas nossas emoções,
O aterramento é essa nossa capacidade de permanecer firme quando o mundo ao redor parece desabar. É a nossa estrutura interna. A gente vai fazer a troca do lado. Então, empurra suas mãos, sobe o seu tronco, e aí traz a sua perna esquerda para trás, e agora a perna direita vai à frente. Deixa o seu pé cair para o lado, apoia o seu joelho e desce na mesma intensidade que você montou para o outro lado. Solta o seu tronco à frente. Sente essa sua força interna, essa estrutura. Sem esse aterramento, as nossas ideias elas voam com o vento. A nossa mente ela se perde na ansiedade do futuro, nas nossas potencialidades que nunca chegam, que não conseguem criar essa base para se manifestar. E muitas vezes essas nossas crises emocionais, elas surgem porque a gente está desconectado da nossa base. A gente quer voar, a gente quer os frutos, queremos o sucesso, mas a gente esquece de nutrir as nossas raízes. E esse é o momento perfeito para aterrar. É tempo de recolher a energia que costuma ali se dispersar na mente e trazer de volta para o corpo, para o osso, para a matéria. Sente a abertura do seu quadril, esse lugar que guarda tanta resistência, tanta tensão. Imagina que você está lançando as suas próprias raízes nesse seu tapete. E vai deixando que essa terra absorva o excesso de pensamentos, de preocupações. O trigo ele não tem pressa para subir, porque ele confia na solidez do solo que está nutrindo ele. Então faz uma respiração consciente, profunda, direcionando esse ar até a base da sua coluna, até o seu quadril. Vai sentindo essa sustentação e principalmente se sinta segura. O mesmo solo que acolhe a semente do trigo, acolhe você agora. Então permita-se apenas ser. Permita-se descansar na sua própria estrutura. E devagar vai voltando, empurrando o solo com as suas mãos, retirando a sua perna direita, trazendo ela para trás e deitando ao solo da melhor forma que você, da forma que você desejar nesse momento. Seja na postura fetal, seja de barriga para baixo, de barriga para cima.
Volta a se sentar. Agora a gente começa a montar a nossa postura em 4 apoios. Eu vou levar a minha perna direita para o lado, na linha do meu quadril. Meu pé está apoiado ao solo. E com o meu braço esquerdo, eu vou entrar aqui no meu braço direito. Vou apoiar o meu ombro e a minha cabeça ao solo. E essa mão direita, ela fica aqui só te dando um certo equilíbrio. Uma postura que parece ser complicada, mas ela é até confortável. Entra nessa sua torção. Então, esse braço esquerdo, ele vai por dentro, apoiando ombro e cabeça. Nessa postura você está representando uma espiga de trigo que vai se curvando lateralmente, quase tocando o solo, com essa brisa ou esse vento forte que balança. Então vai encontrando equilíbrio nessa assimetria. Seu ombro está bem apoiado, está conectado à terra. A sua coluna ela está torcida e essa perna ela está estendida para o lado. Isso cria uma nova linha de espaço e de ancoragem. E aqui você não está mais numa postura simétrica, fechada. Você está estendida, você está exposta à gravidade, ao espaço. E existe uma característica no trigo que vai explicar como que ele sobrevive ao tempo. É porque ele tem o caule oco. E por ser oco e leve, o trigo ele possui essa flexibilidade. Então, quando as grandes tempestades, os ventos fortes começam, principalmente no inverno, e vão atingindo aquele campo, o trigo ele não fica ali rígido. Se ele ficasse rígido, ele iria quebrar. Então ele balança. Ele vai quase até o chão e deixa a força do vento passar por ele. Quando a tempestade vai embora, ele volta para o seu estado natural, intacto. Então você agora sai aí do seu vendaval e volta para o centro, para essa postura mais firme. E então você afasta a sua perna esquerda e o seu braço direito passa por dentro, na postura da agulha, apoiando o seu ombro, a sua cabeça, e encontrando aí o seu equilíbrio. Você desafia o seu corpo a encontrar novas formas de equilíbrio. E na nossa vida pessoal, emocional, psíquica,
Esse caule oco do trigo, ele representa a resiliência, a capacidade de não levar tudo para o lado pessoal. Ser oca significa se esvaziar ali do orgulho, das expectativas rígidas, do controle. As crises da vida, os imprevistos, os invernos emocionais, eles vão nos balançar, eles vão nos retorcer, assim como você está fazendo com o seu corpo agora. E se vocês reagirem com rigidez mental, vão acumular tensão, dor, frustração. Mas se vocês absorverem a sabedoria do trigo, vocês vão aprender a ceder, a respirar no desconforto, principalmente diante daqueles desafios em que a gente não pode mudar. Usa cada exalação nessa torção para soltar a resistência. Sente a firmeza que esse seu pé estendido na terra traz para você, ao mesmo tempo que você entrega o seu tronco ao chão. Você é forte porque você é flexível. Confie na sua capacidade de dançar com o vento. Retira o seu braço. Vai desfazendo a postura. E vai deitando na sua pausa da melhor forma que você tem para esse momento. Deitadas de barriga para cima, vocês vão trazer os seus joelhos em direção ao peito. E aqui vocês vão abraçar as suas pernas, mas por baixo, entre a parte posterior da sua coxa e as suas panturrilhas. Não precisa nem segurar as mãos, pode deixar que o próprio peso das pernas segurem os seus braços. Se você estiver fazendo muita força para puxar essas pernas, você pode colocar uma almofada aqui embaixo do seu quadril, que permite que a gravidade ajude a que esses joelhos venham em direção ao seu peito. Uma postura de recolhimento, onde suas costas estão bem apoiadas. Você se sente segura, acolhida, integrada.
Aqui a gente vai chegando ao final dessa nossa alquimia. E depois de passar pelo frio do inverno, de criar as raízes profundas, de expandir o seu potencial e aprender a dançar com o vento na flexibilidade, o grão de trigo, ele vai enfrentar o seu destino mais importante. Ele aceita ser moído, transformado em farinha e levado ao calor do fogo. E através dessa pressão e desse calor, que ele deixa de ser apenas uma semente para se transformar em pão, o sustento que nutre a vida. Então eu convido a vocês trazerem de volta à mente de vocês o sankalpa, a intenção que vocês plantaram lá no início da prática. Aquele desejo profundo, ou aquela mudança, ou uma meta que vocês escolheram realizar. Entenda que o seu sankalpa é a semente de trigo desse momento. E para que essa meta ganhe vida, se materialize, ela também precisa passar por essa alquimia. Ela precisa da firmeza das suas raízes, da sua flexibilidade diante dos imprevistos e, acima de tudo, da sua coragem de deixar morrer os velhos hábitos para que o novo aconteça. Todas as tensões que você liberou hoje, o espaço que você abriu no seu peito e o silêncio que você cultivou foram o fogo e a moenda que são necessários para ativar essa intenção. E nesse momento, o seu desejo, ele não é apenas um pensamento. Ele agora está impresso nas suas células, na sua carne, na sua respiração. Sustenta esse abraço por mais alguns instantes. Sente o calor do seu próprio peito protegendo essa meta, sabendo que ela já começou a germinar. Você tem a estrutura, a força e o merecimento para fazer esse propósito florescer. Devagarzinho você vai soltando essas mãos, vai deixando essas pernas descerem ao solo. Vai começar a se arrumar para o seu Shavasana. Então pode se cobrir.
Se prepara, assim como todas as outras posturas que a gente tem um tempinho para montar, para ajustar o corpo. Shavasana é a nossa postura final. É o momento onde você vai integrar tudo aquilo que você experimentou no seu corpo. Respira fundo 3 vezes. Deixa sair todas as tensões que ainda tiverem no seu corpo. Identificar as tensões também é um exercício de conhecer o seu corpo. Então, a cada expiração, você solta as tensões e vai mergulhando mais no seu espaço interno. Você começa a sua jornada imaginativa diante de uma porta de madeira antiga. Você toca a maçaneta fria. E quando você abre a porta, você dá um passo para fora e pisa na terra. Então você avista um céu de fim de tarde, com as cores em tons de rosa, dourado. Você está no centro de um círculo perfeito, dentro de um imenso campo de trigo. O trigo está alto, na altura da sua cintura. As espigas, elas são pesadas, elas estão carregadas de grãos maduros. Percebe a temperatura morna do ar. Ouça o som do vento sussurrando através dessas hastes, como se fosse um murmúrio antigo. Olha para o solo escuro que seus pés estão pisando. Vai sentindo a umidade e o frescor dessa terra. Essa terra, ela representa a energia materna primordial. É o útero, o acolhimento, a base que permitiu que você existisse. Agora olha para o sol no horizonte. Sente o calor dele tocando o seu rosto. Esse sol representa a energia paterna primordial. É a luz que dá direção, a força que puxa o trigo para cima, a estrutura. Estenda as suas 2 mãos para frente. Visualize as hastes de trigo ao seu redor começarem a brilhar. Elas extraíram a água da terra e a luz do sol. O trigo que você vê é o resultado vivo da união dessas 2 forças em você. Aproxime-se de uma espiga específica que chama a sua atenção.
E com a mão direita, você vai colher essa espiga. Traz ela para perto do seu peito. Fecha os olhos dentro dessa sua visualização. Veja que os grãos dessa espiga se transformam em pura luz. Se houve escassez, abandono ou dor na sua infância, imagine essa luz atuando como se fosse um filtro. Ela vai separando a dor humana dos seus pais da força vital que eles transmitiram. Você vai deixando as falhas humanas serem depositadas na Terra. A sua mente, nesse momento, absorve essa nutrição primordial, pura. Leva essa espiga de luz diretamente contra o centro do seu peito. Imagine essa luz atravessando a sua pele e se integrando ao seu coração. Um calor agradável se espalha pelas suas costelas, ombros, abdômen. Mentalize com uma força muito grande. A nutrição agora é minha. Veja o campo de trigo ao seu redor brilhar intensamente uma última vez. Suas raízes internas estão firmes. Sua copa está aberta para o mundo. Você está preenchida e autonutrida. Fique mais um tempo nessa imagem. E daqui a pouco eu volto a chamar vocês.
Faz uma respiração profunda. Vai voltando a se perceber no lugar em que você está. Começa a movimentar o seu corpo com suavidade. Vai levando o seu corpo para a postura fetal. E quem tiver preparado a folha e o lápis, vai devagarzinho levantar e vai expressar no papel aquilo que você acessou, seja durante a prática, seja durante o Shavasana final. Deixa vir uma imagem e vai deixando essa imagem se formar no papel. Quem não separou o papel, pode permanecer em estado de meditação. Volta a se sentar e fica com as mãos apoiadas nos joelhos no processo meditativo.
Quando vocês finalizarem o desenho de vocês, vocês vão dar um título para esse desenho. Não precisa escrever agora, pode ir pensando nesse título. E a gente vai encerrar aqui a prática. Quem não terminou o desenho não tem problema, pode continuar fazendo o desenho. Vou só encerrar aqui a prática para a gente fechar o ciclo. Então, para isso, vocês tragam as suas palmas das mãos unidas na frente do peito. Nesse gesto de união, você une as suas palmas das mãos num gesto de humildade, de reverência e de conexão com o todo. Então, aqui eu me conecto a cada uma de vocês, expressando a minha profunda gratidão. Eu vou entoar o mantra Om uma única vez para fechar essa prática. Então, inspira profundo. Om. Inclina a sua cabeça, ou se você preferiu, inclinar o seu tronco em direção ao solo. Faz seus agradecimentos, aquilo que você acredita que faz sentido para você. Eu agradeço a presença de cada uma, agradeço a confiança, agradeço toda a nutrição que recebo e que dou a cada uma de vocês. É no fluxo de dar e receber que eu agradeço o tribo por tanta sabedoria. Namastê.